Deus enviou seu filho morreu por nossos pecados na cruz, e porque sua morte foi no nosso lugar, nós não temos que morrer mais por nossos pecados, não temos que ser punidos por nossos pecados, porque Cristo foi punido por nós. E o mesmo corpo que foi pendurado na cruz, levando nossos pecados, no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, sem os nossos pecados. Isso significa que todos os nossos pecados foram tirados. Amigo, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, e a razão por que ele passou por isso tudo, é o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E é isso que o mundo precisa ouvir. Irmãos, escutem, ser cristão não tem nada a ver com moralidade, certo? O Evangelho produz excelência moral, mas focalizar na moralidade não produz moralidade. Na verdade, focalizar na moralidade produz amargura. E a luta pela moralidade é amarga e raivosa. Mas se você focaliza no Evangelho, o Evangelho produz caráter correto. Produz excelência moral. Você me escuta? Quanto mais você crê no Evangelho de Jesus Cristo, em primeiro lugar, o Evangelho é a única esperança para o mundo. Se nós nos esforçarmos para nos tornarmos melhores, não sabemos do amanhã se alguma coisa vai acontecer e vamos fracassar. E se dependemos disso, nem que seja um pouquinho, e a salvação depender de nós, não teremos segurança no nosso coração. Mas, amigo, Deus fez essa salvação e nossa redenção totalmente dependente de Jesus Cristo e da sua obra. E porque depende totalmente da obra de Cristo, podemos descansar, seguros, tranquilos, com paz, porque não depende de nós. Não temos que mantê-la amanhã, ela nos mantém. Não temos que segurá-la, ela nos segura. Se segurarmos em Jesus, nossas mãos pequenas vão escorregar, vamos perder o contato, mas Ele nunca nos larga, nunca vai nos deixar escapar. Posso ter um amém? Correto? Você precisa entender algo. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, muitos deles foram martirizados, não foram martirizados pela causa da moralidade, foram martirizados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você me escuta? Muitos viveram no Império Romano e foram martirizados por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não deixe que o mundo pense que a igreja é contra, mas sim o que somos a favor. Nós somos a favor do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo produz verdadeira santidade. O Evangelho de Jesus Cristo produz caráter. O Evangelho de Jesus Cristo produz excelência moral. E eu vou provar agora com as Escrituras. Nós vimos isso algumas semanas atrás, mas para recapitular e para aqueles que são novos na igreja, vamos ver Atos 10. Atos 10 fala do apóstolo Pedro pregando na casa de Cornélio. Foi a primeira vez que um judeu salvo, um judeu crente, Pedro, apóstolo de Jesus, foi pregar na casa de um gentio, um romano, um centurião romano, seu nome era Cornélio, e ele está pregando aqui, quando ele chegou nesse ponto, versículo 43, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, todo aquele, diga todo aquele, judeu ou não judeu, gentio, todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, remissão dos pecados. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Foram todos salvos de uma vez só. Em que parte do sermão, quando ele diz que quem crer em Jesus recebe perdão dos pecados? Sem restrição. Ele não negociou essa afirmação. Uma proclamação pura, completa e restrita. Quem crer nele tem remissão dos pecados. Amém, igreja? Me acompanham? Agora, se essa mensagem for proclamada no mundo, veremos a excelência moral se manifestar. Perceba que, enquanto ele pregava o Evangelho, ele não estava pregando moralidade, ele estava pregando o Evangelho. E o Espírito Santo desceu. O que acontece no capítulo seguinte é muito interessante. Note que não se menciona a palavra arrependimento. Muita gente me diz, prega o arrependimento, prega o arrependimento. Às vezes eu menciono, às vezes não menciono. Nesse caso, Pedro não usa a palavra arrependimento.
Mas perceba que todos se arrependeram. Como eu sei? Porque no capítulo seguinte, Atos 11, o que falamos aconteceu em Cesareia. Mas no capítulo 11, o povo, os crentes judeus em Jerusalém, a sede, eles escutaram o acontecido e convocaram Pedro. E disseram, ouvimos que você foi aos gentios e pregou a eles. E Pedro contou a história inteira e a visão que ele teve do Senhor. E então ele chegou nesse ponto, em Atos 11. E ele disse, Deus, pois deu-lhes o mesmo dom que nos dera. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções. E louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. É interessante, arrependimento para a vida. Mas a palavra arrependimento nem foi usada por Pedro, mas o arrependimento aconteceu. Assim, só usar a palavra arrependimento não quer dizer que o arrependimento acontece. E se você não usar a palavra arrependimento, o arrependimento pode acontecer. E vice-versa. Se quiser, pode usar. A palavra arrependimento, metanoia no grego, quer dizer mudança de mente. Se o púlpito é ungido, se a palavra profética de Deus é pregada, as pessoas vão mudar de mente. Amém? Isso é arrependimento. Mas arrependimento não é bater no peito, gritar, dizendo que você está se arrependendo. Pode se manifestar assim, mas pode ser de forma muito tranquila. A maior parte das vezes é uma mudança silenciosa de mente. Amém? Glória a Deus. 15 anos depois desse incidente, na casa de Cornélio, 15 anos depois, mais uma vez, houve uma conferência em Jerusalém, eles estavam questionando se os gentios convertidos deveriam guardar a lei. E Pedro se levantou outra vez, depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho. Ouvissem a mensagem do Evangelho e crescem. E continua, Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou dando o Espírito Santo como tinha dado a nós. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Quantos sabem que um coração puro é mais desejável do que ações puras? Porque algumas pessoas podem enganar vocês com ações. Nem todos que dão para a caridade dão com altas e nobres intenções. Mas um coração puro, o que eles recebem? Jesus diz no Sermão da Montanha, aquele que tem puro coração verá o Senhor. Como alguém pode ter esse coração puro? E ele está falando aqui na casa de Cornélio. Deus purificou os seus corações pela fé porque creram no Evangelho. Igreja, sempre que alguém crê no Evangelho, seu coração se torna puro. Pelas obras? Não. Você tem um coração puro pela fé. Fé no que Cristo fez. O que o mundo necessita é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado, corações são purificados. Voltando ao que eu disse aos jovens, eu orei por eles e disse que Deus queria levantar evangelistas entre eles. Até evangelistas de cura. O mundo está morrendo por falta de boas novas. Amém? E Deus precisa deles. Lembre-se que a nossa pregação deve ser sobre o Evangelho. E Evangelho é boas novas. Nos 4 primeiros capítulos de Gálatas, fala da lei da graça, lei e graça. No 5º capítulo, fala a respeito do fruto do Espírito, que é uma vida de caráter, de excelência moral. Note que é um fruto resultante do Evangelho. O problema é que as pessoas buscam fruto e dizem, tente imitar esse fruto. Será que uma macieira pode olhar para uma laranjeira e imitar seus frutos? Não, ela não pode. Frutos não podem ser imitados. Vou repetir, frutos não podem ser imitados. Amém? Assim, lutar por uma questão moral não é a forma de solucionar o problema. A forma de resolver é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que todas as igrejas se unam em todo o mundo com um propósito, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Tirar de onde está escondido, trazer para a luz e pregar ao mundo as boas novas de salvação. Veja, o mundo ainda pensa que Deus justifica os bons, os justos. É redundante, Deus justifica o justo.
Mas a Bíblia diz em Romanos 4, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Romanos 4.